O livro de Enoque é um dos livros religiosos antigos mais misteriosos e curiosos de todos os tempos. Ele contém muitas previsões, revelações e relatos sobrenaturais, incluindo histórias de anjos gigantes e seres alienígenas. Esse livro foi retirado da Bíblia e tem gerado grande espanto, levando muitas pessoas a acreditar que foi excluído da Bíblia por conter segredos místicos relacionados à criação do mundo por Deus. Surge a pergunta: tudo isso é verdade? Deus realmente ocultou o livro de Enoque por tanto tempo para manter certos segredos longe da humanidade? Ou a Igreja retirou o livro para que a humanidade não soubesse da verdade escondida por trás desse livro? No vídeo de hoje, vamos explorar esses mistérios para tentarmos entender um pouco mais sobre esse misterioso livro. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no meu canal. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Para começarmos, vamos entender quem foi Enoque. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, onde está escrito que aos 65 anos, Enoque teve um filho chamado Matusalém. Ele viveu 365 anos andando em comunhão com Deus. A relação de Enoque com Deus era tão íntima que ele foi levado ao céu ainda em vida, da mesma forma que Elias sem experimentar a morte. Veja o que o livro de Gênesis, capítulo 5, do 21 ao 23 diz. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque, descendente da 7ª geração de Adão, é filho de Jarede, e o bisavô de Noé, o famoso personagem bíblico que construiu a arca antes do dilúvio. Ele também fazia parte da árvore genealógica de Jesus. Enoque era um homem especial aos olhos de Deus e tinha uma grande conexão com Deus. Dessa grande conexão com Deus, surgiu uma crença em que Enoque escreveu um livro, semelhante ao livro do Velho Testamento da Bíblia, contendo profecias, revelações e relatos chocantes. Devido ao conteúdo impactante, acredita-se que o próprio Deus tenha impedido a inclusão do livro de Enoque na Bíblia. Mas, afinal, o que exatamente esse livro tem que gera tanto espanto? O livro de Enoque fala eventos que teriam ocorrido antes do dilúvio. Ele menciona que cerca de 200 anjos desceram do céu para coabitar com mulheres, engravidando elas e dando origem aos Nefilins, gigantes que habitaram a terra até a época da Arca de Noé. Esses anjos teriam ensinado feitiçaria, ocultismo e tecnologia avançada, incluindo a metalurgia e a medicina natural. A interferência desses anjos na criação teria levado à maldade e à falta de fé, resultando na intervenção divina. Então, Deus enviou anjos para derrotar os rebeldes, expulsando-os para as trevas. Ele destruiu a humanidade com o dilúvio, salvando apenas Noé e sua família. Essa narrativa suscita a ideia de que os anjos caídos eram, na verdade, alienígenas que se misturaram à raça humana e conduziram experimentos genéticos. O livro de Enoque também descreve Enoque como um viajante celestial que recebeu segredos divinos de Deus, incluindo detalhes sobre a criação, a vinda do Messias e o fim dos tempos. Além disso, há sermões sobre o Apocalipse e ensinamentos astronômicos compartilhados por um anjo chamado Uriel. Conforme os textos antigos, Enoque era o guardião de todos os tesouros celestiais, o líder dos arcanjos e o ministro direto do trono divino. Ele aborda segredos celestiais com as quais a humanidade ainda não estava preparada para saber. Existe uma lenda que sugere que Enoque é, na verdade, o rei e sacerdote bíblico Melquisedeque. Enoque também é acreditado como o criador da escrita e da astrologia. Além disso, ele mantinha comunhão com Deus e atuava como instrutor religioso, profeta e sábio. No relato bíblico de Gênesis, ele é mencionado como o 7º entre os 10 patriarcas anteriores ao dilúvio, e cada um deles é descrito como tendo vivido muitos séculos. No entanto,
Enoque é uma exceção, sendo registrado como alguém que não experimentou a morte. Vamos explorar os 5 textos escritos por Enoque para compreender seu conteúdo, seus aspectos perturbadores e seu propósito. O primeiro texto: o Livro dos Vigilantes. Este livro marca o início do manuscrito e foi escrito por volta de 300 anos antes de Cristo. Ele descreve a queda dos anjos vigias que se tornaram os progenitores dos Nefilins, mencionados em Gênesis capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Nesse relato, também estão incluídas as experiências de Enoque durante suas jornadas celestiais. O livro começa com uma introdução, afirmando que Enoque é um homem justo cujos olhos foram abertos por Deus, permitindo-lhe vislumbrar as visões enviadas pelo Santo nos céus. Nessas visões, ele observa os filhos de Deus e recebe informações sobre eles, entendendo o que acontecerá não com sua geração, mas com as gerações futuras. O livro também descreve Deus vindo à terra no Monte Sinai com seus exércitos para julgar a humanidade. Esses eventos são predestinados por Deus e ocorrem em seu devido tempo. Os ímpios perecerão, enquanto os justos prosperarão na luz, alegria e paz. A primeira seção do livro relata a interação dos anjos caídos com os seres humanos. O livro também diz sobre o ensinamento de habilidades destrutivas pelos anjos caídos para os humanos. Azazel instrui os humanos na fabricação de espadas, facas, escudos, couraças e os familiariza com os metais da terra. Eles aprendem a trabalhar com metais, a criar joias e ornamentos, e a usar antimônio para realçar os olhos e a variedade de pedras preciosas e cores. Essa corrupção leva à decadência moral da humanidade. O anjo Semiasa ensina magia e encantamentos, Armaros as artes dos encantamentos, Baraquijal a astrologia, Cocabel as constelações, Ezequiel o conhecimento das nuvens, Araquiel os sinais da terra, Shamsiel os sinais do sol e Sariel o ciclo lunar. Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para julgar tanto os habitantes do mundo quanto os anjos caídos. Deus envia Uriel para advertir Noé sobre o dilúvio iminente e instrui Rafael a prender Azazel. Dá orientações a Gabriel sobre os Nefilins e comanda Miguel a aprisionar os anjos caídos. O livro dos Provérbios. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque são conhecidos como o Livro dos Provérbios. Há um debate acadêmico sobre se esse livro se baseia no Livro dos Vigilantes, servindo como um suplemento que expande a ideia de julgamento final e escatologia, não apenas tratando do destino dos anjos caídos, mas também dos governantes ímpios do mundo. Uma característica intrigante deste livro é o uso do termo Filho do Homem como título do herói escatológico, também chamado de o Justo, Escolhido e Messias, que se sentará no trono de glória durante o julgamento final. A primeira vez que o termo Filho do Homem é usado como título específico nas escrituras hebraicas é no livro de Enoque, o que pode ter influenciado a compreensão e uso do título pelos primeiros cristãos. O livro astronômico. 4 fragmentos do livro astronômico foram descobertos em Qumran, incluindo material não encontrado em versões posteriores do livro de Enoque. Este livro detalha os movimentos dos corpos celestes e o conhecimento do cosmos revelado a Enoque em suas viagens celestiais, guiado por Uriel. Ele apresenta o calendário solar, que também é descrito no livro dos Jubileus, utilizado pela comunidade de Qumran. Segundo a Igreja Ortodoxa Etíope, o livro foi escrito antes do dilúvio bíblico. Ele continua com visões e narrativas alegóricas da história de Israel, usando animais como símbolos de seres humanos e pessoas como símbolos de anjos. A mensagem de Enoque. Os estudiosos datam este manuscrito em torno de 170 a.C. O livro é dividido em 5 subseções. Apocalipse das Semanas. Nesta parte, a história do mundo é narrada por meio de 10 períodos chamados semanas, sendo 7 referentes ao passado e 3 eventos futuros. O clímax ocorre na 7ª parte da 10ª semana, quando um novo céu aparecerá e haverá incontáveis semanas até a eternidade.
onde tudo será permeado pela bondade e justiça. Exortação. Uma breve lista de exortações para seguir a justiça é transmitida por Enoque a seu filho Matusalém, servindo como elo para a próxima subseção. Epístola. A primeira parte da epístola descreve a sabedoria divina, a recompensa dos justos e o castigo dos ímpios, além dos dois caminhos distintos da justiça e da injustiça. Na sequência, 6 oráculos contra os pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles e uma garantia do destino após a morte são apresentados. O nascimento de Noé. Esta seção aparece nos fragmentos de Qumran, separada do texto anterior por uma linha em branco, o que a faz parecer um apêndice. Aqui, a história do dilúvio e do nascimento de Noé é narrada, indicando que Noé nasceu com a aparência de um anjo. Finalmente, a conclusão. Esse trecho não é encontrado em Qumran e é considerado um acréscimo posterior. Ele enfatiza a geração de luz em oposição a pecadores, destinados à escuridão. Por que esse antigo livro bíblico foi ignorado e até mesmo excluído da Bíblia, se carrega tanta informação sobre nossas raízes? O que mais ele revela? Fica claro que uma das razões para a exclusão do livro provavelmente se deve ao fato de que ele começa com um aviso à humanidade, descrevendo o julgamento divino que se abaterá sobre aqueles que não merecem salvação, sobre os pecadores que não aceitam a Jesus como seu único Salvador. Em seguida, explica como os gigantes sanguinários, também conhecidos como nefilins, que vagavam pela terra, conforme mencionado em Gênesis, surgiram. Esses elementos também podem ter servido como justificativa para o dilúvio, mas Deus avisou Noé e salvou a humanidade. As narrativas das jornadas celestiais de Enoque, que detalham os poderes celestiais e as punições reservadas para as almas depravadas, provavelmente também não foram bem recebidas. Será que a igreja estava desconfortável com a ideia de assustar os fiéis e de fornecer informações tão detalhadas? E talvez alguns aspectos dessa informação fossem inconvenientes? O livro aborda de maneira direta e franca a presença de criaturas estranhas com tecnologia avançada que visitaram nossa Terra. Eles compartilharam seus conhecimentos com seus descendentes híbridos, o que trouxe grandes problemas à humanidade. O livro descreve de maneira clara como e por que todas as evidências disso foram apagadas pelo grande dilúvio. Uma coisa é certa, há algo nesse livro que perturba muitas pessoas. Isso não poderia ser uma evidência de antigas visitas extraterrestres à Terra? Quem eram esses seres com quem Enoque mantinha contato em suas viagens celestiais? Podemos especular que se tratava de seres de outro mundo e que Enoque estava em comunicação com um líder dessa sociedade? Escritores tentaram reescrever e explicar o livro de Enoque, mas esses escritos foram rejeitados e considerados apócrifos. No entanto, devemos abordar a questão da veracidade desse livro. Muitos acreditam que ele não é inspirado por Deus, especialmente porque não foi incluído nos escritos canônicos. Há debates sobre como o apóstolo Judas se referiu a Enoque. Ao contrário do que se pensa, Judas não cita diretamente o livro de Enoque. Ele profetiza que Enoque falou sobre o julgamento vindouro, mas não está claro como Judas obteve essa informação. Os primeiros cristãos foram guiados pelos livros canônicos inspirados pelo Espírito Santo. O livro de Enoque, encontrado em 1773, não faz parte desses livros inspirados. Não há evidências de que Enoque tenha deixado um livro. Muitos que misturam elementos pagãos e cristãos aceitam o livro de Enoque, mas ele é controverso e não tem a mesma base de inspiração dos livros canônicos. Lembre-se de que a verdade está na palavra de Deus. Mergulhe nos livros inspirados pelo Espírito Santo e use esse conhecimento para discernir o que é verdadeiro. Não se deixe levar por interpretações duvidosas ou textos que não passaram pelo escrutínio dos primeiros cristãos. Mantenha-se fiel à Bíblia e à orientação do Espírito Santo. Obrigado por assistir. Compartilhe com amigos e confie na verdade revelada nas Escrituras. Deus te abençoe.